Olá, bem-vindo a novo tutorial de Vir. Hoje vamos aprender a jogar Red Cathedral, um original da nossa Devir, criado por Sheila Santos e Israel Sendrero, ilustrado por Pedro Soto e Chema Romano. É um jogo para 1 a 4 jogadores que vai demorar cerca de 60 a 90 minutos. Idade recomendada a partir dos 10 anos. Vamos agora conhecer os componentes de The Red Cathedral, um jogo onde há bastantes recursos. Temos o barro, a madeira, a pedra, o ouro, as pedras preciosas roxas e as pedras preciosas verdes. Temos também os dados, as peças de oficina, as cartas de influência, o setup de cada um dos jogadores, amarelo, vermelho, verde e azul, que serviu de mote à nossa explicação. Então, cada jogador tem 6 estandartes, que deve colocar 4 nesta posição e 2 abaixo, uma porta, 2 arcos e uma cruz. Além disto, temos as cartas de planta, as fundações, as secções intermédias, as cúpulas, o dinheiro no valor de 1 e 3 e estas cartas que apenas são utilizadas na variante solitária do jogo que está devidamente explicada no manual. Para terminar, temos estes discos incríveis que vão ser colocados nestas posições do nosso tabuleiro do jogo e que vão dizer onde é que vais ganhar cada um destes recursos. Vamos agora ver como se prepara uma partida e neste caso vamos simular uma partida para 2 jogadores. Primeiro de tudo temos as cartas de planta de construção e com as cartas de planta de construção aquilo que vemos é que elas estão separadas consoante o número de jogadores. Portanto temos cartas para 4 jogadores, temos cartas para 3 e temos cartas para 2. Neste caso, como é uma partida a 2, tiramos uma carta para 2 jogadores e vamos colocá-la por aqui. As outras cartas deste modo não vão ser necessárias e portanto voltamos a colocá-las na caixa do jogo. Ora, temos aqui a informação de que vamos construir 4 torres. E, portanto, precisamos de 4 cartas de fundação que podemos colocar neste modo junto ao tabuleiro. Cartas de fundação já não vamos precisar de mais, portanto, estas estão dispensadas. Passamos às secções intermédias. E aqui vemos que, na primeira, a contar do lado direito, vamos conseguir ter uma secção intermédia. Depois temos 2 secções, nenhuma secção e uma secção. Portanto, o resto do baralho também já não é necessário. E agora passamos às cúpulas, onde vamos simplesmente adicionar uma cúpula a cada uma destas posições e, portanto, a nossa The Red Cathedral para este jogo já está devidamente formada. Portanto, 3, 2, 4, 3. Esta carta, a partir deste momento, também já não é necessária, pelo que podemos colocá-la de parte. Para continuar a preparar o setup do nosso jogo, temos que pegar aqui nas fichas de recursos. E estas fichas de recursos são 8 e nós damos uma pequena embaralhadela e vamos colocar uma em cada um destes espaços. Portanto, aqui vai dar uma pedra preciosa verde ao jogador que colocar aqui os seus dados. Aqui é ouro, ali são 2 pedras, aqui é uma pedra preciosa roxa, 2 barros, 2 moedas, 1 ponto e 2 de madeira. Estes recursos vão estar associados a estes dados e, portanto, estes dados vão ter que estar associados a um sítio qualquer. E, portanto, aquilo que nos recomenda o manual é que baralhemos os dados e deixemos cair um deles, portanto, 4, e este dado vai ser colocado no sítio onde temos a ficha que dá pontos. Portanto, começamos por colocar aqui um 4. Agora, vamos deixar cair um outro dado, outro 4, e vamos seguir o sentido destas setas, onde vamos pôr os nossos dados, outro 4, neste caso o verde, um 6 azul e, para terminar, um 2 branco. E esta é a forma como vamos dispor os nossos dados e associados às fichas de recursos correspondentes. Depois disto temos as cartas de influência, que devem ser baralhadas a 3, mas há uma carta que é recomendada para as primeiras partidas. Portanto, podemos colocar esta aqui, nas outras partidas depois devem ir usando outras cartas. Tudo isto tem muita aleatoriedade, portanto estamos a ver que o jogo tem muita rejogabilidade porque as partidas vão ser, consequentemente, sempre diferentes. Ora, cá está, esta é a que é recomendada para a nossa primeira partida.
E aqui temos esta que é a recomendada para a primeira partida. Estas cartas estão associadas ao quadrante do nosso tabuleiro. Isto é dizer que esta divisão das estações do ano diz que os dados colocados nesta posição poderão usufruir desta carta, os dados desta e assim sucessivamente para todas as outras. Para podermos ter uma partida do nosso Red Cathedral, temos os tabuleiros de cada jogador, que já explicámos anteriormente como é que funcionam, mas ainda falta colocar as peças de oficina em cima das secções de construção da nossa catedral. Como vamos jogar a 2 jogadores, temos que ter o cuidado de separar todas estas peças que têm este pequeno sinalético aqui em baixo, porque apenas vão ser usadas em partidas a 3 ou mais jogadores. Portanto, todas estas peças que separámos anteriormente vão ser mantidas de parte e não vão fazer falta nesta partida de The Red Cathedral. Todas as outras devem então ser colocadas viradas para baixo, embaralhadas e posteriormente distribuídas uma por cada uma das secções da nossa catedral. Portanto, vamos baralhar um pouco e agora entra uma aqui, outra aqui e vamos assim distribuir as nossas peças de oficina, estes pequenos chips, pelas cartas. Os que sobejam são simplesmente mantidos à parte e não vão entrar nesta partida de The Red Cathedral. Já estávamos prontos para começar e agora íamos decidir qual o primeiro jogador e desfrutar do nosso Red Cathedral. Vamos agora ver o que um jogador de Red Cathedral pode fazer no seu turno. Assumindo que o primeiro jogador é o jogador azul, ele tem 3 ações para escolher. Se calhar, no início do jogo, nem todas estão disponíveis. A primeira das ações é a reclamação de uma secção da catedral. Então o jogador pega num dos seus estandartes e escolhe um pedaço da catedral para dizer: vou ser eu que vou tentar construir este pedaço. No início do jogo, apenas as secções das fundações estão disponíveis. Então o jogador o que é que pode fazer? Pode analisar as diferentes secções disponíveis e reclamar uma para si. Sendo que esta dá 2 moedas e 6 pontos quando estiver concluída. Esta dá 4 moedas e 8 pontos. Consequentemente, deve custar um pouco mais a fazer. E o que é custar a fazer? São estes recursos que estão cá em cima. Esta custa uma pedra, um ouro e uma pedra preciosa verde. Esta custa uma madeira, 2 pedras e um ouro. À vez, o jogador só pode entregar 3 recursos e isso é uma ação dedicada. Portanto, vê-se que aqui, à partida, será um pouco mais simples de fazer, independentemente dos recursos serem mais difíceis ou não. Como é que o jogador pode reclamar uma secção de catedral que ele queira construir? O jogador simplesmente coloca o seu estandarte e a partir deste momento é ele que tem direito a entregar estes recursos e a vir a ter proveito destas moedas e daqueles pontos caso a venha a completar. Depois, o jogador pega na peça de oficina, que neste caso é uma peça correspondente a um barro, e ele tem 2 decisões que pode tomar. Uma delas é abdicar do benefício e simplesmente escolher uma destas posições para a colocar virada para baixo e é um benefício que ele nunca vai poder usufruir. Outra das escolhas que ele podia ter era pagar o custo e beneficiar deste barro, que seria beneficiado não só desde já, mas sempre que ele usasse o dado associado à cor onde o colocar. Ou seja, se o jogador pagar 3 moedas, ele paga 3 moedas, coloca este barro aqui, desde já vai buscar um barro para colocar na sua oficina, que seria nesta posição, que é a primeira posição livre, e o jogador poderia beneficiar também de um barro cada vez que usasse o dado azul. Já vamos ver o que isso é, vamos ver que outras opções ele podia ter tomado. Bem, ele podia ter pago 2 para colocar em qualquer uma destas cores, ou poderia ter vindo aqui à área branca. Como ele é o primeiro jogador, ele começa com 3 moedas. O segundo jogador começa com 4. Se estivéssemos a jogar a 3, seriam também 4 para o terceiro jogador e depois 5 para um quarto jogador. Mas estamos a jogar a 2 e, portanto, o primeiro jogador começa com 3, o que quer dizer que ele não pode pagar 4, porque não as tem, porque senão ele poderia pôr neste espaço. Neste momento nem era muito benéfico, porque ele podia simplesmente pagar 2 e usar este espaço, mas mais à frente pode ser interessante, cada vez que ele usar o dado branco, poder escolher se quer usar esta ou se quer usar esta. Neste caso, vamos imaginar que o jogador usa aqui este espaço amarelo e, portanto, entrega 2 moedas e ganha desde já um barro que vai colocar neste sítio. E isto é uma ótima altura para vermos como é composta a oficina de cada jogador. Bem, temos um espaço referente a cada um dos dados, sendo que depois temos 2 para o dado branco, e temos aqui uma medida que nesta régua está apontada até ao 10.
Isto quer dizer que a nossa oficina pode ter no máximo 10 recursos, sendo que 3 dos nossos estandartes ainda estão a ocupar ali um espaço. Portanto, nesta altura, o jogador só pode ter até 7 recursos acumulados. Se o jogador simplesmente apanhar recursos que excedam a sua capacidade de armazenamento, ele não os vai poder armazenar, não havendo direito a optar por descartar recursos que já tivesse em benefício dos recém-adquiridos. As moedas os jogadores vão mantendo à sua frente e elas podem eventualmente ser usadas para algumas ações adicionais mais à frente, além de desbloquearem os espaços que vão dar benefícios. Vamos nos centrar por agora neste jogador e vamos ver que outras ações é que ele poderia ter feito. Bem, a segunda ação que um jogador tem disponível no seu turno é o envio dos tais 3 recursos para a Catedral. Esses recursos têm que sair da oficina do jogador e são enviados para uma das diferentes cartas ou até para várias. Ou seja, se o jogador já tivesse reclamado várias secções, o jogador, desde que não excedesse os 3 recursos, podia enviá-los para secções diferentes da Catedral, independentemente de já ter completado outras ou não. O jogador, na sua vez de jogar, pode ainda fazer um terceiro tipo de ação, sendo que ele só tem um deles disponível. E o terceiro tipo de ação é o uso dos dados que estão no tabuleiro para a produção de recursos. Vamos então ver como se processa aqui a zona do tabuleiro de jogo. E a zona do tabuleiro de jogo diz-nos que podemos olhar para cada um dos dados e sabemos que cada um dos dados vai poder deslocar-se tantas secções quanto o número de pintas que ele indicar. Ou seja, o dado branco poderia andar 2 secções para proporcionar ao jogador 2 barros. O dado azul poderia andar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E neste caso, o jogador, pelo dado azul, teria a ganhar 2 madeiras. Mas como está lá um outro dado, o jogador ganharia mais 2 madeiras. Porque o jogador ganha o recurso que essa secção fornece vezes o número de dados que essa secção tem. Sendo que no máximo podem estar 3 dados na mesma secção. E se mais dados podiam lá chegar, o jogador simplesmente não os pode usar, tendo que usar um outro dado do nosso tabuleiro. Ora, já vimos então como é que se processa aqui e vai ser da mesma forma para qualquer uma das outras secções, sendo que os recursos adquiridos são um pouco diferentes. Depois do jogador utilizar o dado numa secção, o jogador pode ainda, se assim desejar, beneficiar da carta de influência dessa zona, sendo que aqui o jogador pode utilizar ilimitadamente a conversão de recursos numa moeda ou a conversão de 2 moedas em recursos. Ou seja, o jogador podia pagar 6 moedas, e adquirir 3 recursos que até poderiam ser distintos. Porque este símbolo tem as 6 cores dos recursos do nosso jogo e, portanto, pode valer qualquer uma delas. Vamos ver os outros casos. Portanto, se o jogador caísse aqui, neste caso, o jogador poderia pagar uma moeda para enviar desde logo um recurso para uma secção da Catedral ou optar por pagar 3 para enviar 2 recursos para as secções da Catedral. Tendo atenção que essa é uma jogada que só pode ser feita uma vez, tal como as outras cartas. Sendo que nesta o jogador entrega recursos de um tipo que tem que ser 2 iguais por 1 ou 4 iguais por 2 e aqui os 2 podem ser distintos. E aqui o jogador simplesmente ganha 1 ponto por ter terminado nesta secção ou 2 se ele já tem um pedaço de cada tipo de secção de Catedral construído. E vamos agora ver como é que o jogador pode reclamar outras zonas da Catedral. Bem, depois do jogador já ter algo cá mais abaixo, o jogador pode sair nessa mesma torre e reclamar algo mais acima. Ou seja, o jogador azul podia agora, na sua vez de jogar, noutra vez de jogar, ele podia reclamar outra carta de fundação ou, se assim entendesse, agora sim, ele já poderia reclamar usando o seu estandarte nesta peça intermédia. Isto porque por baixo já está reclamado. E isto seria possível tanto para o jogador azul, como, por exemplo, se agora o jogador vermelho quisesse fazer uma primeira reclamação. Portanto, o jogador poderia começar cá em baixo, mas se assim quisesse, como aquela já foi reclamada, independentemente de quem foi o jogador, ele pode colocar aqui o seu estandarte e agora teria este benefício, que seria uma moeda, ele poderia pagar as moedas no seu tabuleiro para colocar do outro lado. E agora, olhando para aquele tabuleiro, vão dizer o seguinte: então, mas aquele tabuleiro tem um aspecto um pouco diferente. É verdade, os tabuleiros de Red Cathedral têm 2 aspectos, porque um dos lados é para as partidas iniciais e o outro é para as variantes avançadas. Ora, foquemos outra vez no tabuleiro do jogador azul. E o jogador azul teve aqui há pouco um momento em que pagou 2 moedas para colocar esta peça de oficina nesta posição. Como é que isto vai funcionar? Bem,
ela está associada ao dado amarelo. Então vamos ver o que é que acontece numa jogada em que, na sua vez, o jogador opte por produzir recursos a partir do uso do dado amarelo. Ora, neste caso, o dado amarelo tem 4 pintas, portanto ele vai deslocar-se 4 secções. 1, 2, 3, 4. E, portanto, ele vai terminar aqui o seu movimento. Ora, esse dado amarelo, ele vai ter a produção de 2 pedras. Portanto, o jogador pega em 2 pedras, coloca na sua oficina, mas a verdade é que naquele território já estava um dado branco. E como está lá um dado branco, sabemos que a produção vai ser dobrada. E, portanto, não por ser um branco, mas por ser outro dado. Vamos ter direito a 2 pedras que vamos colocar na nossa oficina. Mas movemos o dado amarelo, e o dado amarelo tem aqui uma ação associada. E a ação associada é a produção de um barro. E, portanto, com este barro ainda temos espaço na nossa oficina e já o podemos aqui colocar. Fora isto, lembram-se da ação que pode ser feita através da carta de influência? Então o jogador, neste momento, como ainda tem uma moeda, se ele optasse, podia entregar a moeda e agora sim podia entregar um recurso a qualquer uma das secções que já haviam sido reclamadas por si. Como aqui precisa de uma pedra preciosa verde, um ouro ou uma pedra, ele só tem a pedra e ele pode simplesmente chegar aqui e colocar a pedra. Num outro turno, optando em entregar recursos ou utilizando outra vez esta ação especial, o jogador pode vir a completar. Quando o jogador completa, o jogador simplesmente devolve à provisão todos os recursos necessários, que neste caso teriam que ser estes que aqui estão. O jogador entregava todos os recursos necessários à provisão e agora virava a carta para o seu lado já construído, o lado todo bonitinho, colocava o seu estandarte em cima e ia beneficiar daquilo que a carta dava do outro lado, que eram 2 moedas e 6 pontos, como podemos ver aqui nesta zona. Portanto, o jogador simplesmente recuperava para si 2 moedas e agora ia marcar 6 pontos. 6 pontos que eram marcados com o seu marcador de pontuação e que, numa fase inicial do jogo, os pontos devem ser sempre marcados na tabela correspondente à cruz do clero. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem que este marcador de pontuação tem uma segunda zona, que é esta zona assinalada aqui com as águias e que vai seguindo por aqui afora. Ora, esses marcadores estão relacionados com os pontos de final do jogo. E, portanto, há uma diferença entre os pontos de prestígio que faz com que, no final do jogo, o jogador recue o seu marcador de pontuação para o mais próximo e a partir daí sim são contados os pontos finais. Isto vai ter alguma relação devido aos custos iniciais que algumas ações podem custar. Porque na sua vez de jogar, o jogador pode sempre optar por fazer uma destas 3 ações que o seu tabuleiro indica. Uma delas é recuar um ponto através do recuo da águia e o jogador vai buscar 2 moedas. Isto pode ser extremamente benéfico para o jogador poder ter dinheiro para desbloquear outras ações da sua oficina e poder colocar as peças da oficina de modo a obter proveitos mais à frente. O jogador pode também recuar um ponto e, com esse efeito, relançar todos os dados que estejam numa secção. Portanto, o jogador agora poderia relançar os dados que estavam numa secção à sua escolha antes de jogar. Além disso, o jogador tem um dado associado à sua cor. Neste caso, somos o jogador azul. Isto quer dizer que quando usamos o dado azul, podemos, se quisermos, pagar uma moeda para andar mais um espaço, sendo que podemos pagar o número de moedas que quisermos para andar mais espaços. Ou seja, vamos imaginar que, neste caso, queríamos mover o dado azul para aqui. Vamos ver o que é que tínhamos que pagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este seria o movimento natural. Mas se o quiséssemos colocar ali, tínhamos que pagar mais 1, 2, 3 moedas. E agora, então, íamos obter 6 pedras e, se calhar, beneficiar daquela carta de influência. Além disto, no nosso tabuleiro temos também a indicação das ações que podemos fazer. Cá está, reclamar uma secção de catedral, enviar até 3 recursos para uma secção da catedral ou movimentar o dado. Quando movimentamos o dado, movimentamos tantas pintas quantas ele indica. Vamos fazer a ação do chip correspondente. Podemos utilizar a carta de influência desse mesmo setor e depois podemos ainda beneficiar de alguma peça de oficina que tenhamos associada a esse dado. Sendo que, quando tivermos 2 neste sítio, podemos escolher qual delas é que queremos beneficiar. Depois do jogador utilizar esta terceira ação, a da movimentação dos dados,
o jogador vai ter que pegar em todos os dados que estiverem na secção que utilizou e relançar. Ou seja, se o jogador azul tivesse acabado de chegar aqui, antes de passar a vez ao seu adversário seguinte, pelo sentido do ponteiro de relógio, o jogador teria que relançar todos os dados e agora sim ia colocá-lo nesta zona. E estas eram as novas unidades de movimento que estes dados poderiam vir a usufruir. Falta-nos ainda ver como é que se colocam os adornos na nossa catedral. Na vez de jogar de um jogador, se o jogador assim o entender, ele tem a hipótese de escolher a ação de enviar 3 recursos para a catedral. A partir do momento em que já tínhamos peças de catedral construídas, o jogador pode optar por ornamentá-las. Neste caso, como temos uma fundação já construída, podíamos ornamentá-la com uma porta, porque nas fundações colocam-se portas. Cada jogador começa com uma porta e nunca vai ter mais. Essa porta vai custar um pedaço de madeira para ser colocada, que conta como um dos 3 materiais a serem enviados, e depois o jogador pode optar por enviar uma pedra preciosa, e com isto ele ia obter um ponto, neste caso um ponto dos referentes à águia, ou então o jogador poderia optar por enviar 2 pedras preciosas e aí já ia obter 3 pontos dos pontos referentes à águia. E isto é uma forma muito boa do jogador conseguir obter pontos adicionais. Mas vai ser melhor ainda no final do jogo. Isto porquê? Vamos agora imaginar que entre estes 2 jogadores, estes recursos seriam entregues. Entre estes 2 jogadores, estas secções estavam construídas desta forma que aqui vemos. E este é o custo da secção intermédia, que é por um arco, que pode dar exatamente 1 ou 3 pontos, consoante o número de pedras preciosas que ele leva. Aqui em cima ainda poderia entrar uma cruz, vamos imaginar que o jogador azul a pôs, e para simularmos melhor uma pontuação final de cada secção, vamos fazer também com que esta secção aqui ao lado já estivesse terminada, para vermos o que é que acontece. Então, temos aqui um estandarte azul, depois de ter sido colocado um estandarte vermelho, retirei mal, eles têm que ser retirados de cima. E o jogador azul, não há secções intermédias, portanto o jogador vermelho tinha optado por colocar aqui esta porta. Mesmo que não esteja colocada a porta, o jogador vermelho podia simplesmente ter optado por colocar aqui em cima a sua cruz, porque depois da ação estar feita, portanto construída, depois da secção de catedral estar construída, qualquer jogador pode simplesmente chegar lá e colocar o seu adorno. Vamos ver no final do jogo, além daqueles pontos que o jogador ganhou de imediato, como é que isto funciona. Ora então, no final do jogo, o jogador que terminar a sua sexta secção da catedral, terminar de construir a sua sexta secção de catedral, que são os 6 estandartes que o jogador tem durante o jogo termina depois de todos os outros jogadores terem tido mais uma jogada. E no final vão-se fazer pontos. Ora, o jogador que usou a sua sexta secção vai ganhar de imediato 3 pontos. Depois disso, cada 5 recursos, entre recursos e dinheiro, vai dar 1 ponto a cada jogador que os tenha. Fora isso, vamos fazer a distribuição dos pontos de prestígio da catedral. E esses pontos são feitos do seguinte modo. Cada secção concluída dá 2 pontos. E cada adorno dá 1 ponto adicional. Portanto, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Este pedaço dá 9 pontos. 9 pontos a quem? A quem contribuiu com mais. Vamos ver como é que cada um dos jogadores contribuiu. Ora, o jogador azul contribuiu com 1, 2, 3, 4. O jogador vermelho contribuiu com 1, 2. Então, o jogador azul somaria 9 pontos. O jogador vermelho somaria metade, sendo que arredonda sempre para baixo. Portanto, o jogador vermelho apontaria aqui 4 pontos. Na secção seguinte, temos 2 e 2, 4, mas só temos um adorno, portanto dá 5. A influência diz-nos que o jogador vermelho tem 1, 2 e o azul tem 1. Portanto, o jogador vermelho faria 5 pontos, o jogador azul faria metade. E metade seria, neste caso, dizer que o jogador azul faria 2 pontos, porque arredonda sempre para baixo, como vimos antes. Se tivéssemos a jogar a 3 jogadores e, por exemplo, este adorno fosse do jogador amarelo, seria na mesma aos mesmos 9 pontos, mas a predominância, neste caso 1, 2, 3, seria do jogador azul. Então, o jogador azul, vamos considerar que este era amarelo. O jogador azul faria 9 pontos. O segundo jogador com mais influência era o vermelho, porque tinha 1, 2. Porque o estandarte ou qualquer ornamento tem exatamente a mesma influência. Portanto, 1, 2 e ele ia ganhar metade. Metade de 9, já vimos antes, são 4.
O jogador amarelo tinha contribuído com 1, então ia ganhar metade da metade, ia ganhar 2 pontos. E é desta forma que se fazem os pontos da Catedral. Feitas as contas, quem tiver mais pontos no nosso Red Cathedral é o vencedor. Foi novo tutorial de vir. Esperamos que tenhas gostado. Se foi o caso, comenta, deixa o teu like, partilha este vídeo. Quanto a nós, voltamos a ver-nos no próximo conteúdo. Mas até lá, boas gatanas para ti!